Receber um diagnóstico de câncer é um daqueles momentos que mudam tudo. A rotina, os planos, as prioridades e, muitas vezes, a forma como se enxerga a própria vida. A partir dali, começam decisões difíceis, tratamentos que impactam o corpo, a mente e uma série de desafios que vão muito além da medicina. E é sobre essa jornada real, prática e muitas vezes silenciosa que a gente vai falar hoje. Para isso, eu recebo 2 convidados que acompanham essas realidades de perto, mas sobre perspectivas diferentes, porém complementares. O Dr. Henrique Musa, advogado especialista em isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves, e a doutora Rayana Pecharki, oncologista clínica do Centro de Oncologia do Paraná, com formação pela Faculdade Evangélica do Paraná e residência em Oncologia Clínica pelo Hospital de Clínicas da UFPR. Sejam muito bem-vindos. Doutora Rayana, muito obrigada pela sua participação, pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor Henrique também. Eu que agradeço. Doutora Rayana, no momento que o paciente tem o diagnóstico do câncer, acontecem momentos assim difíceis na vida dele, né, de muita transformação. Qual que é o primeiro grande impacto que você percebe na vida desse paciente? Bom, primeiro de tudo, sempre quando eu atendo pacientes na primeira consulta, realmente esse impacto emocional é gigantesco. Eu costumo falar que é como se fosse um soco na boca do estômago. Quase nenhum de nós espera que algum dia vai ter um câncer ao longo da vida, né? Em especial os pacientes jovens, que a gente tem visto cada vez mais casos em pacientes jovens. Então, realmente, assim, é como um banho de água fria, algo totalmente inesperado. E, de certa forma, veja, a gente tem, claro, tipos de câncer diferentes, que exigem tratamentos diferentes conforme o seu estadiamento, mas, de uma forma geral, a vida, assim, dá uma mudada, assim, 180 graus. Então, de repente, aquela pessoa que estava muito ativa, trabalhando, fazendo atividade física, ela se vê imersa numa infinidade de exames de sangue, exames de imagem, atestados, que eventualmente afastamento do trabalho, em alguns casos, afastamento de atividade física. Então, realmente é uma mudança, assim, por completo na vida desses pacientes. Pois é. E, hoje em dia, como que funciona o processo de decisão sobre o tratamento que cada paciente vai ser conduzido? O paciente tem mais direito de escolha hoje em dia? Quando a gente fala de tratamento do câncer, a gente tem tantas opções de tratamento que daria só um podcast inteiro só para a gente dar uma pinceladinha em cada um desses tópicos. Mas, claro, os tipos de tratamento que nós vamos propor vão depender muito de qual é o tipo de câncer e qual é o estadiamento desse câncer ao diagnóstico. Então, a gente tem desde pacientes que podem fazer uma cirurgia e não precisam de mais nenhum outro tratamento adicional, até pacientes que vão precisar de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, bloqueio hormonal. Então, são uma infinidade de tratamentos. E, de fato, qual tratamento que o paciente vai precisar fazer depende muito do qual tipo de câncer e qual estadiamento que o câncer tem ao diagnóstico. Mas, claro, tudo a gente expõe muito ao paciente, né? Eu sempre brinco com eles que a gente está ali conversando sobre o que nós consideramos ser o mais importante de ser feito e nenhum de nós vai amarrar o paciente, né, na cadeira e obrigar a fazer uma quimioterapia se ele não quiser. Por exemplo, eu estou atualmente com uma paciente com câncer de mama que precisaria fazer quimioterapia, mas ela, ciente dos riscos, optou por recusar o tratamento com quimioterapia. Então, é o que eu sempre falo, claro, a decisão sempre tem que ser compartilhada, mas é muito importante que o paciente esteja ciente, né, das questões envolvidas aos tratamentos. Então, optou por não fazer cirurgia, então ele tem que estar ciente de que existe o risco da doença crescer, causar complicações no local. Optou por não fazer quimioterapia, existe um risco maior da doença progredir no futuro, ocasionar uma metástase. Então, a gente sempre explica todos os prós e os contras e juntos nós chegamos a uma decisão do que fica mais confortável para o paciente naquele momento. Certo. E abril é um mês bastante simbólico, porque a gente tem datas bem importantes, como o Dia da Saúde, o Dia da Atividade Física e o Dia de Combate ao Câncer. O que você entende que é o principal recado que a gente pode deixar para quem nos assiste sobre essa data, né, de alerta e também de conforto para quem está vivendo um momento como esse? Olha, eu diria que de alerta, provavelmente é o fato de que cerca de 40% de todos os cânceres são ocasionados pelos nossos hábitos de vida, né? Então, o primeiro grande alerta é para essa mudança importante, esse impacto que a mudança no estilo de vida tem sobre o risco de desenvolvimento de câncer. Então, por exemplo, o cigarro ele é o principal fator de risco evitável de câncer. Ele é responsável por 1 a cada 5 mortes que acontecem por câncer no mundo inteiro. Então, isso significa que 20% das pessoas que morrem por câncer no mundo não precisaria morrer se não fumasse.
Então, bebida alcoólica, excesso de peso, sedentarismo, não podemos esquecer dos cigarros eletrônicos, que tem muita gente que fala que não fuma, mas na verdade fuma, porque fuma, né, o cigarro eletrônico. Então, esse é um ponto muito importante, né, de alerta dessa data. Outro ponto super importante é o fato de que a gente tem aí uma série de exames que servem tanto para a prevenção do câncer quanto para um diagnóstico precoce. Então, os exames são extremamente importantes. Em linhas gerais, a gente quer falar aí, né, da mamografia, ultrassom de mama para as mulheres, para identificação tanto de lesões que são precursoras do câncer de mama e poder tratar essas lesões antes delas virarem um câncer de mama, quanto para diagnósticos precoces, diagnósticos de doenças que não são palpáveis ainda na mama. A gente precisa falar sobre o exame preventivo para o câncer de colo de útero, que também é capaz de detectar lesões precursoras de câncer de colo de útero e fazer diagnósticos em estadiamentos mais iniciais, que isso impacta demais as chances de cura. Sobre colonoscopia, que é um exame muito esquecido pela população, né, que precisa ser feito por praticamente todos a partir dos 45 anos. Algumas pessoas com mais fatores de risco precisam começar até antes que isso. O toque retal e o PSA nos homens. Então, eu diria que essa data é muito importante para a gente lembrar da importância de termos bons hábitos de vida e de estarmos com os nossos exames de prevenção e rastreamento em dia. Em dia, perfeito. E, doutor Henrique, no momento que a pessoa tem o diagnóstico, é um momento de instabilidade emocional, muitas vezes também pela preocupação financeira, né? E nesse ponto eu queria que você trouxesse um pouquinho aspectos relacionados aos direitos que as pessoas têm nesse sentido. Um dos direitos que a pessoa possui é a isenção do imposto de renda em si, bem como a restituição dos valores que foram retidos indevidamente nesses últimos 5 anos. Então, a pessoa acaba tendo um direito que vai lhe garantir uma tranquilidade financeira, mas que muitas das vezes ela acaba tendo esse desconhecimento, pois ela não tem acesso àquela informação no momento que ela teve o seu diagnóstico. E quais são as pessoas, eu acho que é sempre bom lembrar e reforçar, qual é o público que tem esse direito no país? No Brasil, a Lei 7.713 de 88, ela garante a isenção do imposto de renda para aqueles aposentados, pensionistas ou até mesmo militares da reserva que foram devidamente ali terem um diagnóstico da moléstia grave. Inclusive, o câncer é uma das moléstias que estão previstas no rol taxativo da lei. Uhum. Acho que é o maior, né, o índice com de certeza, atendimentos. com certeza. Uhum. É importante a gente destacar, né, doutora, que as pessoas podem fazer o acesso a esse direito por meio individual, que a gente fala que é a via administrativa, mas tende a ser um pouco moroso, tende a ser mais demorado e às vezes um pouco desgastante. Exatamente. Como que o profissional advogado pode facilitar esse momento? O profissional advogado, nesse caso, ele acaba sendo um assessor do direito daquele paciente. Isso é, o paciente ele não vai ter a capacidade de lidar com toda a burocracia, seja ela administrativa ou judicial. Isso porque o advogado vai ter que fazer todo o zelo da documentação médica, fazer o cumprimento de prazos e despachos judiciais e, diferentemente da via administrativa, a via judicial garante ali ao autor do processo uma prioridade na tramitação da ação. Isso é, o paciente oncológico ele tem uma maior celeridade processual do que qualquer outro autor que ali fez a propositura da ação. Certo. E documentos que as pessoas precisam reunir para chegar para vocês com as informações que vocês vão precisar para dar início ao processo? Sim. Os documentos indispensáveis para fazer a propositura da ação, primeiramente, é um documento médico que vem atestar o diagnóstico de uma forma expressa, bem como as declarações do imposto de renda, para que nós possamos comprovar que ali teve a retenção do imposto de renda. E independe do momento, do estágio da doença que a pessoa está para ela ter acesso a esse direito? Não. A lei não exige que a pessoa esteja inválida, debilitada, tão pouco ali em estado de tratamento. O que vale em si é o diagnóstico que estará devidamente atestado na documentação médica. Uhum. E pessoas que já foram curadas também têm direito? Com certeza, com certeza. E, doutor, uma curiosidade agora. Quando a gente pensa em restituição dos valores já pagos, por quanto tempo que essas pessoas podem conseguir esse direito? Depois de quanto tempo até? A pessoa, assim que identificar o diagnóstico, ela deve buscar um profissional da área para, assim, requerer de forma antecipada a restituição dos seus valores. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor.
Doutora Rayana, eu imagino que vocês, como profissionais da medicina, entendem muito de ciência, mas também têm que entender muito de psicologia e acolhimento nesses momentos. Quais são os efeitos colaterais e psicológicos mais comuns que você percebe e como ajudar, como apoiar? O câncer, eu sempre falo assim, ele é uma doença que tem um impacto não apenas físico, como emocional também, né? Sim. Às vezes a gente vê pacientes que têm neoplasias que são até de baixa agressividade, cujos tratamentos são relativamente mais tranquilos, mas ainda assim, muitas vezes o paciente chega extremamente abalado, porque a palavra câncer já mexe com a cabeça de qualquer um, né? Então a gente pode ver uma infinidade, assim, de situações envolvendo a saúde mental desses pacientes. Então, o que mais a gente costuma ver são estados de humor mais depressivo e de ansiedade, né? O que é absolutamente natural, né? Então, eu sempre falo nas primeiras consultas, às vezes o paciente, você vê que ele tá querendo chorar, mas fica se segurando, eu falo, tá tudo bem chorar, né? Não, se você tá chorando, isso não é um sinal de fraqueza, de forma nenhuma. E claro, eu sempre falo, eu brinco, né, que para ser oncologista a gente tinha que fazer um curso de psicologia antes também, mas claro, a gente acolhe, né, da melhor forma possível, mas é extremamente importante nesse momento a gente ter uma equipe multidisciplinar, né, para nos acompanhar. Então, desde o acompanhamento com o fisioterapeuta, com o nutricionista até um psicólogo. Isso é extremamente importante para alguns pacientes mais do que para outros, mas o que acontece é que muitas vezes, isso é extremamente comum. A gente vê que o paciente em casa, junto da família, dos amigos, muitas vezes ele fica reprimindo as emoções, porque ele não quer preocupar as pessoas próximas a ele, né? E aí acontece que muitas vezes está na consulta, está sozinho, e é aquele momento que ele desaba, que precisa desabafar. Então, eu sempre falo assim da importância de fazer um acompanhamento com um psicólogo, de preferência um psicólogo que tem experiência na área de oncologia, porque as demandas do paciente oncológico são muito diferentes das de outros pacientes, né? Veja, é o paciente que teve um diagnóstico de uma doença grave, potencialmente ameaçadora da continuidade da vida. Então, ele vai ter uma série de anseios em relação a puxa, será que eu posso fazer planos para o futuro, né? Quanto tempo que eu tenho de vida? O que vai acontecer com os meus familiares se eu não estiver mais aqui? Então, é muito interessante que o profissional da área da psicologia que vai atender esses pacientes tenha esse traquejo, digamos assim, nessa área da oncologia, porque são demandas muito diferentes das de outros pacientes, né? Claro, é necessário esse acompanhamento psicológico. E para isso, às vezes as pessoas que nos assistem podem estar pensando, poxa, mas isso exige um investimento também, né? Financeiro, muitas vezes. E, doutor Henrique, pela experiência que vocês têm já dos casos atendidos, de que forma que os valores arrecadados e recebidos pelos processos judiciais podem ajudar nesse sentido? Eu acredito que o maior aspecto nesse sentido financeiro é a tranquilidade, pois o paciente oncológico ele tem um grande gasto, além do emocional, financeiro. Como bem a doutora trouxe, há inúmeras tratativas ali em relação à moléstia. Então, a ação judicial vem exatamente nesse intuito, de fazer o acalento financeiro nesse aspecto. Claro. E falando agora um pouco sobre o que influencia no resultado do tratamento. Você percebe que a postura emocional, mental e a forma como cada paciente enfrenta esse momento define muito do sucesso do tratamento? Veja, se você me perguntar como médica, eu talvez te responderia aqui, não, mas se você me perguntar como pessoa, eu diria que faz toda a diferença, porque a gente vê isso na nossa prática, né? Os pacientes, assim, que estão mais confiantes, que estão esperançosos no tratamento, é impressionante. Primeiro que eles se mantêm mais ativos, o que ajuda eles a não perderem massa muscular, se sentem mais motivados até a fazer atividade física, o que ajuda inclusive na questão do humor depressivo, né? Porque a gente produz serotonina fazendo atividade física. Parece que eles toleram melhor, tem menos efeitos colaterais do tratamento. Então, eu sempre falo o seguinte com os meus pacientes. Eles têm todo o direito de chorar e ficar triste, cada um tem o seu momento, nós não somos feitos de ferro e chorar não é sinal de fraqueza, mas eu sempre peço, assim, para na medida do possível, eles tentarem se manter o mais otimistas e esperançosos possíveis, porque eu realmente acredito, como ser humano, que a fé e o pensamento positivo ajudam o corpo a responder. Inclusive, a gente tem até estudo, tá? Mostrando que os pacientes que têm algum tipo de fé vivem mais tempo. Olha só. Né? E muitas vezes esse otimismo tá intimamente ligado à questão da fé em Deus, né? Então, isso é uma coisa que eu estimulo muito os pacientes. Eu sempre pergunto, inclusive, a religião do paciente na primeira consulta, porque, eventualmente,
Nem sempre a gente tem todas as respostas que os pacientes, né, gostariam que a gente tivesse, então eu gosto dessa liberdade aí, se o paciente é evangélico, eu tento falar na linguagem, né, que é mais acessível para ele, se o paciente é espírita, eu converso de uma forma diferente. Então, eu gosto muito de conversar sobre fé e espiritualidade, porque nós não temos todas as respostas ainda e muitas vezes, realmente, a fé é o que mais pode segurar eles nesse momento de provação. E você já acompanhou algum caso bem emblemático nesse sentido? Muitos. A gente que é oncologista, acho que a gente vê alguns milagres acontecendo quase que todos os dias, assim. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um tumor cerebral, que é o glioblastoma, que é um tumor que, tipicamente, a sobrevida mediana fica em torno de 18 meses com os melhores tratamentos. Ele já está há mais de 10 anos em tratamento. Uma outra paciente também, que também é esse tumor agressivo, o glioblastoma, que simplesmente na 4ª linha de tratamento a doença sumiu. Hoje não consegue, tem coisas que a gente não consegue explicar. Sim. Então, eu acho difícil um oncologista que não tem espiritualidade conseguir conduzir os casos, porque tem muita coisa que realmente a gente não tem como responder. Da mesma forma que às vezes pro lado ruim também, né? Às vezes a gente tem um paciente assim que tem tudo para dar certo, um paciente que é saudável, previamente rígido, como a gente costuma dizer, e eventualmente tolera extremamente mal o tratamento, tem efeitos colaterais que podem até levar ao óbito, porque os nossos tratamentos, é o que eu falo, né? Quimioterapia não é balinha de goma, quimioterapia é um tratamento extremamente tóxico e agressivo, e que pode ter efeitos colaterais que podem ser fatais. Então, às vezes também a gente está muito esperançoso e a gente acaba vivendo alguma situação assim, que a gente não consegue explicar o porquê, né, do paciente ter tido tanto efeito adverso. Mas graças a Deus a gente vê os milagres acontecendo todos os dias e dá uma renovada assim, no nosso ânimo também, quando a gente pode acompanhar um paciente assim. Com certeza. Além dessa preocupação espiritual, emocional, tem a física, né? E se a gente for olhar para os tipos de atividade física que as pessoas podem continuar a fazer durante o tratamento, o que você recomenda diante de diferentes casos? Veja, eu em linhas gerais sou uma grande advogada da musculação. Porque a musculação, primeiro que assim, a gente precisa ter uma carga de exercício aeróbico semanal. Mas eu reforço muito isso para os pacientes, que os exercícios de resistência muscular são extremamente importantes. Primeiro porque, bom, eu faço muito câncer de mama, trato muito câncer de mama, e muitas pacientes com câncer de mama fazem uma etapa de tratamento que a gente chama de bloqueio hormonal. E, tipicamente, essa fase de bloqueio hormonal aumenta muito o risco de osteoporose, por exemplo. E aí, a musculação ajuda a prevenir a osteoporose. Então, é um dos exercícios que eu mais recomendo. E, além disso, a musculação é importante para todo mundo, né? Porque a gente precisa de músculo para ter um envelhecimento saudável, com independência, autonomia, para que nós a gente não se torne aquele idoso frágil, né? Aquele idoso que precisa de ajuda para levantar, que precisa de ajuda para tomar um banho. Então, quanto mais massa muscular a gente tiver ao longo da nossa vida, melhor a gente vai envelhecer. Claro que isso aqui dentro de um determinado limite, né? Porque, por exemplo, esteroides anabolizantes a gente contraindica e realmente as consequências no futuro vão chegar. Mas se é um ganho de massa muscular saudável, feito através de alimentação e atividade física, isso só tem a beneficiar o paciente oncológico. E um ponto super importante de reforçar aqui, os pacientes que conseguem fazer atividade física durante o tratamento, habitualmente respondem melhor ao tratamento e tem menos efeitos adversos. Então, quem consegue fazer atividade física durante a quimioterapia, por exemplo, perde menos massa muscular, tem menos efeitos colaterais, como fadiga, náuseas, vômitos. É realmente assim, eu digo que exercício é remédio. E faz parte do tratamento também. Importantíssimo. E, doutor Henrique, a pessoa que está nos ouvindo agora e está com interesse de entender mais o que ela pode fazer, quais documentos ela pode reunir, qual o primeiro contato e como pode ser esse primeiro contato com a equipe do Isenta. Tá certo. Um dos primeiros contatos que ali o paciente oncológico pode ter conosco para reivindicar esses direitos é estar nos buscando para então fazermos toda a análise do seu caso. Um caso que eu trago sempre é de que a informação ela é extremamente pertinente aos casos desses pacientes. Uma vez que eles atentam tanto à questão da saúde, o que acaba sendo extremamente compreensível e natural, e acabam deixando o direito negligenciado. Então, elas acabam não tendo acesso a essa informação. E esse é o principal ponto que eu trago. O acesso à informação é extremamente pertinente para ambos os casos. Maravilha. A gente já vai se encaminhando para o fim da nossa conversa. Eu gostaria, então, que o doutor
fizesse uma fala de consideração final sobre o apoio jurídico que as pessoas podem aproveitar nesse momento. O apoio jurídico, nesse caso, é a restituição desses valores que foram retidos indevidamente, além da isenção do imposto de renda, o que vai promover todo o acalento financeiro ao longo da vida. Uma vez que a isenção ela é vitalícia, então ela não terá mais essa preocupação de ter ali um desconto que vem ali causando todo o desgaste financeiro e emocional. Perfeito, muito obrigada. E doutora Rayana, já agradecendo muito a sua companhia, a sua presença, foi um prazer te conhecer e pedir para você deixar um recado final para a nossa audiência. Bom, eu diria que talvez o recado final é que só nós temos o potencial de melhorar a nossa saúde, né? Então, o recado que eu deixo aqui é a importância, né, dos nossos hábitos de vida. Então, não fumar, ter assim um consumo de álcool bem reduzido, praticar atividade física, manter um peso adequado e fazer os exames de diagnóstico precoce e de prevenção, né? Isso tudo, assim, claro, uma pessoa que tem um estilo de vida absolutamente saudável, faz todos os exames, né, tá com todos os exames em dia, a gente não tem como garantir que essa pessoa nunca vai ter um câncer ao longo da vida, mas sem dúvida, alguém que faz os exames e tem bons hábitos de vida vai reduzir muito o risco de ter essa doença. Maravilha, muito obrigada. E eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. O câncer muda a vida, mas a forma como essa jornada é vivida pode ser completamente diferente quando existe informação e amparo. Informação sobre o tratamento, informação sobre o que esperar e informação sobre os seus direitos. E é isso que a gente quer construir aqui. Obrigada por sua companhia e até o próximo episódio.